Hoje nós vamos falar sobre a lei de progresso. Essa tem aquele formato, a lei de progresso, aquele formato de palestra-aula, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí pelo Facebook, a Beth está aqui comigo, ela iria me auxiliar aqui. De tempo em tempo eu vou dar uma paradinha para verificar se tem alguma pergunta referente ao nosso estudo aqui, o que iremos desenvolver, né? Nós vamos ver estado de natureza. E aqui já vai uma explicação. Estado de natureza, a primeira vez que eu me dei de encontro com o estado de natureza, essas palavras, fiquei na dúvida. Então, estado de natureza é o nosso início, é o início onde passamos a ter, então, a capacidade de raciocinar, né? Onde começou a nossa inteligência. Depois nós vamos ver o progresso, que ele é sempre acumulativo. Vamos ver que a maneira como ele se desenvolve em cada um de nós tem um tempo diferente. Vamos depois ver o progresso moral e intelectual, porque são dois tipos de progresso. Vamos ver o obstáculo ao progresso moral, né, que é o orgulho e o egoísmo. Vamos ver a harmonia da criação do nosso Deus, do nosso Pai, e a influência do Espiritismo no progresso e a suprema felicidade que nos é descrita por alguns espíritos. Esse texto aqui, acho que ele acaba resumindo muito bem o capítulo do progresso. Se a gente conseguir entender o que está escrito aqui, acho que não precisamos nem continuar a palestra, já podemos parar por aqui mesmo, porque depois só vamos decorrer sobre esse mesmo assunto. Então vamos lá, estado de natureza. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Esse é o primeiro ponto para a gente fixar. O ponto de partida do desenvolvimento intelectual e moral, ou seja, a infância da humanidade, é chamado de estado de natureza. Esse estado ele é transitório, porque através do progresso e da civilização, o homem se melhora mais rapidamente ou lentamente, dependendo da compreensão e da prática das leis divinas ou lei natural, que estão escritas nas nossas consciências. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Outras dizem respeito ao homem, considerado em si mesmo, e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Estado de natureza, eu já falei um pouco, né? As leis divinas e leis naturais, são elas que nós estamos estudando, né? Ao longo das últimas 3 palestras que eu fiz, nós passamos por algumas delas. É importante a gente guardar também que o estado de natureza e de evolução é transitório, como diz aqui o texto, né? A gente pode atingir o ápice dependendo da velocidade com que resolvemos caminhar, que na verdade dependendo do quanto esforço a gente quer colocar nisso, né? Quanto mais trabalho você coloca, mais resultado você vai ter, né? Não podemos retrogradar para o estado de natureza. Quer dizer, a gente não consegue caminhar para trás, né? Do ponto que partimos, só podemos, então, ir para frente. Não tem como a gente voltar atrás. Aquilo que aprendemos está com nós. Fica conosco para sempre. A gente não vai poder perder isso, né? Na pergunta 118... eles dizem, os espíritos, quando o espírito termina uma prova, não esquece mais o que aprendeu. Então, uma vez que a gente passou por aquilo fica fixado e a gente não mais perde esse momento, né? O progresso é sempre cumulativo.
De pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma, que no escoar das eras imensuráveis cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Então, o progresso, o acúmulo das experiências, ele é cumulativo, como eu já disse. A gente não perde nada daquilo que já vivemos e que já aprendemos, né? E é isso que nos leva, então, a um dia poder atingir a felicidade máxima com que os espíritos nos relatam, né? E que hoje a gente acha que conhece a felicidade, mas na verdade nós não conhecemos ainda esse estado de felicidade. Uhum. Perdão. O progresso sempre é cumulativo, ele é resultado dos nossos esforços individuais. Então, quanto mais empenho a gente coloca, quanto mais atividade a gente aplica, quanto menos negligência a gente tem através de todo o resultado, melhor o nosso resultado. Quanto mais empenho aqui, a gente pode tentar se lembrar do trabalho, né? Isso significa quanto mais você trabalhar, quanto mais você se dedicar a alguma coisa, melhor vão ser os seus resultados, né? A atividade, a gente pode aqui descrever o quanto, por exemplo, o conhecimento, o tempo que você se dedica no seu dia a dia para aprender alguma coisa, aquilo que você resolve se conectar. Como é que você utiliza o seu tempo livre? Você utiliza o seu tempo livre para aprender algo mais, ou às vezes você utiliza esse tempo com algo que não vai lhe acrescentar muito, né? E a negligência, a gente sempre tem Deus graças a Deus, nos dá a oportunidade todo dia de novas experiências. A própria vida nos conduz a isso, né? No nosso dia a dia, nas pessoas com que a gente se encontra. É ali que a gente tem a oportunidade de errar menos. Errar dentro daquilo onde o nosso conhecimento já absorveu. Então a gente sabe que não é mais para fazer de tal forma, e no dia a dia as experiências, então, elas são uma maneira que a gente tem de comprovação se realmente aquilo ficou inserido ou não, né? Nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Perdão. Nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, né? Desculpa, eu me perdi aqui o fio da meada. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Através do contato social é que os mais adiantados auxiliam o progresso de outros. É através da experiência que evoluímos. Onde estaria o mérito sem a luta, se houvéssemos sido criados perfeitos, né? Quer dizer, graças a Deus a gente passa por todo esse processo e não fomos criados perfeitos. Então Deus queria que a gente cada vez mais participasse ativamente desse processo e nos sentíssemos, né, parte dele, né? Que, como se fizéssemos parte, e a gente sabe que fazemos, tanto é que sabemos que os nossos atos praticados, eles influenciam o ambiente em que vivemos, hoje e no futuro, porque o que nós fazemos hoje acaba gerando, então, o que irá acontecer amanhã, né? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Naturalmente vem da palavra natureza, consequentemente, natureza é Deus, é divino. E, quer dizer, isso já está inserido dentro de nós, não tem nada que a gente tenha que fazer para que tenha-se esse start, né? Isso já vem como que uma semente, como que uma luz dentro de cada um de nós. Cabe a nós nos esforçarmos mais ou menos, simplesmente para adiantar ou atrasar o processo.
mas o processo, ele cedo ou tarde, ele vai acabar culminando, né, com o resultado final que a gente sabe é que de todos nós aqui, um dia nos tornaremos um espírito superior de muita luz. Hoje a gente está nesse caminho, ainda não chegamos lá, mas essa é a ideia, nós vamos acabar chegando lá, né? Através do contato social, isso é importante também, através do contato, quer dizer, isso daqui tem muito a ver com a lei de sociedade. Não é possível a gente evoluir se não for através do contato social com outras pessoas. Então não adianta você se isolar sozinho, ir para o meio das montanhas, porque isso não te faz evoluir. Principalmente moralmente. Imagina uma situação, como é que você vai evoluir moralmente se você não tem contato com ninguém? Então é através da nossa família, através do contato pessoal daquelas pessoas que a gente ama, que estão dentro da nossa casa principalmente, que a gente consegue colocar em prática toda a evolução moral, né? E os slides estão... Espera aí que eu tô andando aqui. Aqui. Então, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Então, isso como eu estava dizendo, depende a velocidade com que você quer evoluir, depende de cada um. É isso que Jesus nos disse, né? E quem está um pouco mais lento, isso depende das suas ações, do uso do seu livre-arbítrio, né? Você pode andar de maneira mais rápida ou mais lenta, conforme as decisões que você toma na vida. Agora, o que exatamente é esse rápido ou lento, né? Porque nós aqui na Terra, nós temos um pouco assim, não é muito claro para a gente a noção de tempo, né? Isso fica claro que assim, a gente vive numa dimensão um pouco diferente assim, de tempo do que a gente percebe com relação à espiritualidade. Então, essa evolução... Na senda evolutiva tem esse texto que diz o seguinte: quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra? Então nós temos aqui, a gente sabe hoje, que a Terra ela já tem por volta de 4,5 bilhões de anos, não é? Que Jesus trabalhou no início, então, colocando toda essa natureza para poder formar a Terra nas condições perfeitas para que ela pudesse ser depois então habitada. Não é muito claro, eu fui procurar, desde quando nós, como inteligência, habitamos a Terra. E inclusive no livro dos Espíritos, eu até parei de procurar quando eu me encontrei, tem uma pergunta lá que diz que todos os dados que nós temos e todas as contas que os homens fazem estão erradas. Elas são meros, ele utiliza a palavra quimérica, né, que na verdade é meio confuso e que a gente não tem uma data precisa com relação a quanto tempo dessa forma inteligente a gente habita a Terra. Então, não sei. Mas se a gente parar e pensar um pouco que a idade do Sol é de aproximadamente mais 4,5 bilhões de anos. Então todo mundo tem bastante tempo aí para percorrer o caminho. E se por acaso alguém se atrasar, não tem problema. Pode ser deslocado para outro planeta, né? Não precisa ter muita pressa, cada um no seu passo, no seu ritmo. Ué. Quanto tempo... Perdão, não é esse slide aqui. Todos os slides estão misturados, me desculpem. Bem, vamos aqui mesmo. Quanto tempo despenderá desse modo
a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma. Então agora nós estamos falando já com relação ao espírito, né? Nós vamos evoluindo através dessas etapas, né? Da sensação à irritabilidade, irritabilidade ao instinto, instinto à inteligência, inteligência ao discernimento, né? É muito tempo que essa evolução demanda. Sensação à irritabilidade era o tempo, então, onde nós estivemos no reino dos vegetais, né? A irritabilidade aqui a gente entende-se como ela, no dicionário, quando você procura o termo em biologia, irritabilidade, ele tem a ver com conseguir responder a alguns instintos. Então, por exemplo, a planta ela responde com relação à alteração a alteração de temperatura, a alteração de pressão, a alteração de luminosidade. Deixa eu ver se eu não tem problema lá. Porque eu perdi todos os meus notes, estou um pouco perdido e o slide está fora. Ele está passando sozinho. Obrigado. Desculpa, a gente está com uma pequenininha falha técnica, mas vamos seguindo assim mesmo. Então, da sensação à irritabilidade, né, no reino vegetal. Depois, a irritabilidade é um instinto. Então, o instinto, ele já é dos animais, né? Instinto, a gente precisa se atentar que ele é uma situação divina, onde com o instinto não tem erro. Normalmente, através do instinto, ninguém erra. Então, por exemplo, o que são atividades instintivas dentro do reino animal, né? A migração dos salmões, por exemplo, é um instinto divino que me chama muita atenção até. Por quê? Eu não sei se todos sabem aqui, mas o salmão, o peixe, instintivamente, no momento em que ele vai ovular, que ele vai procriar, ele inicia uma caminhada que, na verdade, é a caminhada com relação ao seu desencarne, né? Subindo o rio, desovando, gastando toda a energia possível que ele tem ali no corpo. E... Sim, ficou bom, obrigado. Utilizando toda a energia que tem ali no corpo, então, para chegar então na cabeceira do rio, desovar e logo depois disso, então, morrer. Então, isso é instintivo. Outras coisas que são instintivas, por exemplo, os pássaros, né? Os pássaros, ao fazerem os seus ninhos, também é uma situação que é instintiva. Depois que a gente saiu dessa fase do instinto, né, nós passamos então a ter a inteligência. Ainda hoje temos muitas atividades que executamos sem pensar que ainda é instintivo. Por exemplo, respirar é uma atividade instintiva, que ela acontece sem que você tenha que dar nenhum comando. Às vezes nós podemos mixar atividades instintivas com atividades de inteligência, onde a gente tem que coordenar algumas ordens, né, para que a gente possa executá-la. Por exemplo, eu posso estar caminhando, que é instintivo, eu não tenho que ficar pensar para caminhar, mas de repente eu decido que eu vou começar a correr. Então isso deixa de ser instintivo e a gente então passa a dar um comando para que a gente passe a correr. E a inteligência é o discernimento, que é a fase onde provavelmente ainda não chegamos, porque a gente não consegue ainda utilizar a intelectualidade na sua totalidade e nem temos conhecimento suficiente ainda para poder, então, ter tomadas de decisões mais corretas, encaminhando, então, um futuro mais limpo, mais clean, né? A gente ainda está nessa transição, então, entre a inteligência e o discernimento. Aqui. O progresso ele se divide em moral e intelectual. Para a gente entender um pouco o progresso moral e intelectual, vamos entender o que é moral e o que é inteligência. Então, o Livro dos Espíritos, na pergunta 629, nos traz: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Isso é o que é moral. E na Gênesis, no capítulo 18, então, a gente tem aqui
o que é a inteligência. A inteligência, ela se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados e combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligência. É inteligente. A inteligência, ela é livre e, portanto, está por vezes sujeita a errar. Então é o que eu comentei um pouco antes. Quando a gente adentra, então, a ter inteligência, é quando a gente começa, parece que é aquele momento que a gente leu no Velho Testamento que Adão mordeu a maçã. Né? É porque é ali que a gente começa a usar do nosso livre-arbítrio e, a partir desse momento, a gente começa a errar. Porque os animais não erram, porque eles são instintivos. Né? Então, nada que ele faz, ele não tem reconhecimento, ele só age por instinto. E quando a gente então começa a raciocinar, a concatenar as ideias, né, onde a gente passa a ter atos voluntários refletidos, premeditados e combinados, é quando a gente está sujeito então ao erro. As encarnações, elas são necessárias e fundamentais para que a gente possamos nos desenvolvermos, né? Intelectualmente, a gente desenvolve através do trabalho. Eu não sei se já passou, que eu me perdi um pouco aqui nos slides, mas é importante a gente lembrar que a gente não se desenvolve de maneira intelectual e moral ao mesmo tempo. Cada uma tem o seu tempo. Isso é muito importante para entender a fase que estamos hoje aqui na Terra. Mais para frente a gente vai voltar um pouco nesse assunto. Então, intelectualmente, nós evoluímos através do trabalho, porque é através do trabalho onde a gente se esforça para adquirir o máximo de conhecimento possível, né? Onde, na aquisição desse conhecimento, a gente consegue passar a distinguir o bem do mal. Esse é o primeiro passo. Se você não consegue nem saber o que é o bem e o mal, então quer dizer que você está realmente nos primeiros passos da evolução. A partir do momento que você começa a entender o que é o bem e o mal, então você pode passar a prestar um pouco mais de atenção no uso do seu livre-arbítrio, né? Então você passa a raciocinar, puxa, mas eu fiz isso e não deu muito certo, acabei magoando aquela pessoa, aquela mágoa acabou voltando contra mim mesmo, e aí então você passa a tomar decisões um pouco melhores. E a evolução intelectual deve chegar, nem todos nós chegamos lá, mas inclusive a percepção de coisas extras materiais, né, que estão fora do corpo humano aqui. Como exemplo disso, Deus. Não é todo mundo que reconhece Deus, mas quem reconhece já é porque teve um certo grau de adiantamento, né, avançou intelectualmente de tal maneira que pode então se aperceber da presença de Deus. Né? E com relação à moral? Com relação à moral, nós só podemos evoluir se estivermos junto com os nossos semelhantes. Por quê? Não tem como a gente praticar humildade, benevolência, caridade, sinceridade, lealdade, se não for diretamente no contato de um com o outro. Né? Então é só vivendo em sociedade, por isso que a lei de sociedade é tão importante, onde a gente pode começar a evoluir nesse sentido. Eu acho que hoje nós estamos chegando num momento do avanço, onde nós tivemos muito avanço intelectual já no mundo, né? E agora parece que a gente está entrando nessa fase do avanço moral. Porque, como eu disse no começo, o avanço moral ele não anda junto com o intelectual. Não é uma regra, mas pela maioria das vezes o avanço intelectual ele vem antes do moral, por conta da gente poder adquirir conhecimento, passar por essas etapas aí que eu descrevi, e aí a gente chega então no ponto de começar a se questionar. Vai falar assim, mas por que ainda o mundo é dessa maneira? Por que eu me irrito com o outro? Né? Por que a atitude de alguém me irrita tanto? E aí, a partir do momento que você começa a se questionar disso, vai passar a perceber que, na verdade, quem tem que mudar e tem que deixar de se irritar é você mesmo. Esse é o avanço moral, esse é o avanço moral que eu entendo que a gente vai passar a adentrar
a partir de agora, né, no mundo. Eu acho que é a fase que a gente está vivendo, é exatamente essa transição, onde nós tivemos um grande desenvolvimento intelectual e agora estamos passando a ter esse desenvolvimento moral. Porque isso traz um mundo melhor, um mundo mais feliz, sem tanta maldade das pessoas. Então, no céu e inferno, o Kardec nos traz o progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Inclusive, quando eu estava montando isso daqui, eu gastei um bom tempo procurando achar algumas pessoas, não as que nós comumente utilizamos, né, os de sempre, Francisco Cândido Xavier, Gandhi, Buda. Eu queria achar alguém diferente nesse mundo que tivesse feito algum avanço moral importante para a sociedade. E foi muito difícil, eu desisti, porque alguns poucos que eu achei, quando você vai ler depois a bibliografia da pessoa, ela mais para frente ela fez uma coisa muito boa, mas mais para frente ela cometeu um escorregão, acabou se envolvendo com alguma coisa que não era muito correta, né? E dessa maneira ficou muito claro para mim o quanto a gente ainda no século XXI somos carentes, né, de avanços morais e de alguns exemplos, a não ser esses que nós já tanto conhecemos e que sempre citamos aqui nas palestras, essas pessoas que realmente foram missionários, que vieram para nos ensinar muito, que são espíritos que, de maneira clara, não são espíritos que estão no mesmo patrão daqui da Terra, né? São espíritos mais elevados que vêm à Terra simplesmente com uma missão para cumprir, para nos ajudar, para nos estender a mão, né? O progresso completo, o moral e o intelectual, eles são duas forças que só com o tempo vão se equilibrar. Isso está no Livro dos Espíritos, uma resposta à pergunta 780. Então hoje existe essa discrepância, né? Um não anda paralelo ao outro. Mas no futuro, quando a gente tiver um nível de evolução bem maior, é ali então onde que o progresso moral ele vai se equiparar com o progresso intelectual. Vamos ver alguns exemplos do que acontece aqui no século XXI. Eu peguei em particular este avanço intelectual aqui da nossa sociedade. Para quem não reconhece aqui pelo desenho, né, essa é uma impressora 3D. A impressora 3D ela começou a ser estudada no final do século XX e na entrada ela realmente chegou nesse ponto que ela tem hoje, né, na entrada, no começo logo no comecinho, nos primeiros anos do século XXI. Então, essa impressora, o que ela faz? Ela é capaz de ter uma leitura em 2D, ou seja, no formato simplesmente de um papel, né? E consegue, então, criar um objeto na forma de 3D. Isso realmente mudou muito a vida na Terra e continua mudando, né? Porque através da impressora 3D, o homem ele desenvolveu técnicas de poder recriar diversos órgãos. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, que foram utilizados de recriação de orelha. Então a pessoa sofre um acidente, perde a orelha, e hoje com a impressão 3D, com alguns materiais, claro, que não naturais, né, que estão sendo desenvolvidos, pode-se recriar então face, nariz, orelha e muito além disso, né? É possível também hoje em dia, eu sei, quando eu comecei a ler um pouco a respeito disso, alguns órgãos como o coração hoje também se desenvolveram muitos órgãos artificiais utilizados através da impressão 3D. Então foi um avanço tecnológico para o nosso século importantíssimo, né? Onde muitas áreas aí da medicina avançaram de maneira brilhante e rápida. Mas, por outro lado, houve outros avanços também não tão bons, né? Então, através da mesma tecnologia da impressão 3D, algumas pessoas acabaram descobrindo uma maneira diferente
de colocar armas no mercado de maneira onde elas não têm o seu número de série, onde não é, então você não consegue rastrear quem utilizou aquela arma ou numa situação de crime, da onde que aquela arma veio, né? Você não tem controle sobre isso. E recentemente, inclusive, eu li uma reportagem a respeito disso, dizendo do problema que dá, porque a gente não tem hoje legislação para esse tipo de coisa. O que aconteceu com a impressão 3D, começaram a fazer as armas em partes, né? E você monta essa sua arma, então, em partes, porque vem um kit para você, que foi gerado numa impressão 3D, com pedaços plásticos, né? E você monta em casa um kit, faz 2 furos, às vezes, numa carapaça ali, da arma, e você tem uma arma normal, como se ela tivesse sido vendida inteira. Esse daqui, o exemplo aqui da foto que eu trouxe, é de uma R15, que vem desmontada da maneira como a gente está vendo aqui na foto, e você monta e depois pode usar em casa, e é uma arma que não tem rastro, né, que você não consegue rastrear ela. Então esse é um exemplo do momento que a gente vive, de um grande avanço intelectual, né? Mas o avanço moral não acompanha. Sempre foi assim. Um outro exemplo muito claro disso é a bomba atômica, né? Foi através da energia atômica que, quando nós passamos a manipulá-la, fizemos 2 coisas. Primeiro, explodimos algumas bombas para ver como era, que foi uma coisa devastadora, né? Não só as bombas que nós resolvemos explodir em cima de pessoas, mas aquelas também de teste. Nós sabemos que por conta desse advento chamamos a atenção de todo o universo, não foi só aqui na Terra, do mal que a gente acaba fazendo com esse tipo de atitude, mas também foi em cima desse progresso que a gente teve hoje diversos tratamentos aí através de radiação, né, que curam muitas formas de câncer. Então, é só para exemplificar como que o progresso moral e o intelectual, eles não andam ao mesmo tempo, né? Normalmente o intelectual vem à frente do moral. Agora, não é só, tem aquele slide, não sei se estava na ordem, mas isso daqui é para vir depois do slide lá que é só que é durante a encarnação que a gente consegue evoluir. Mas na erraticidade nós também evoluímos, né? Adquirindo conhecimentos especiais que não poderíamos obter na Terra e modificando as nossas ideias. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Isso está em O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 3. No mundo espiritual, quando a gente vai para lá, é que a gente pode, então, analisar os nossos erros e quais são os pontos que a gente pode passar a evoluir. Aqui na Terra, esse tipo de informação não está de maneira tão assim à disposição. Não é claro que todo mundo que é médium tem um pouco mais de facilidade de ter contato com seus mentores, mas não é para todos. Então é lá que a gente consegue exatamente rever os nossos atos e enxergar onde que a gente pode fazer. Me dá a sensação que nós vamos para lá para estudarmos, para nos entendermos, nos conhecermos mais profundamente e voltarmos à Terra, então, numa nova reencarnação para botar em prática aquilo que a gente aprendeu, que a gente estudou. E ver se dessa vez, então, realmente absorvemos tudo isso e conseguimos inserir isso dentro de nós. Agora, qual o grande obstáculo ao progresso? Progresso que eu digo aqui, progresso moral. É o orgulho e o egoísmo. Não existem obstáculos ao progresso intelectual, conforme nos ensina a doutrina espírita. O mesmo, porém, não se dá com o progresso moral. O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. Então isso me chamou muito a atenção. Quer dizer que intelectualmente a gente avança simplesmente com a nossa vontade. Né? Basta você querer trabalhar, você querer aprender, você ir estudar, que a coisa anda para frente. Mas quando chega no avanço, no progresso moral, já não é bem assim. Aí a gente tem que começar a lidar então com as 2 grandes chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo.
Então tem, como tudo na vida, conforme você evolui, vai ficando mais difícil, né? E é aí então que a gente emperra, né? Eu acho que a gente está exatamente nessa fase de transição aí de começar a andar novamente, porque a partir de agora a sociedade se apercebe, né, o quanto que essa falta de avanço moral não faz deste mundo um lugar melhor. E nós sabemos que somos espíritos imortais, a gente tem já conhecimento disso. Então não tem o porquê, a nós espíritas ao menos, né, não querer avançar moralmente. Porque a gente sempre precisa ter em mente que quem vai reencarnar aqui na Terra somos nós mesmos. Então se a gente não trabalhar pela Terra hoje, você não tenha dúvida, se Deus quiser, aliás, nós vamos reencarnar aqui na Terra, porque tem uma turma aí que parece que vai ser mandado para outro lugar, que não vai ter mais condição, porque a Terra está evoluindo, né? Mas é importante a gente sempre ter em mente isso, ter não só em mente na relação com que tratamos uns os outros, né? Mas com relação também à natureza, com relação à Terra em que habitamos, né? E os seus recursos, a maneira como que a gente explora e como que a gente danifica o meio ambiente. Tudo é harmonia na criação. Então não vamos nos esquecer que em alguns momentos, né, como a gente está vivendo hoje, esse momento aí do vírus, parece que alguma coisa saiu do eixo. Mas não sai, nada absolutamente saiu do eixo. É que nós não temos a capacidade de enxergar o todo. A nossa visão é restrita. Então, como ela é restrita, a gente acha, nossa, tem alguma coisa desregulada no mundo, né? Mas não tem. Tudo continua na maior perfeita harmonia. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Está na Gênese. Então o que está dizendo aqui esse texto? Ele está dizendo que o mundo em que habitamos evolui assim como aqueles que o habitam, os espíritos que o habitam. O globo e os espíritos evoluem paralelamente, pela vontade de Deus, que é eterna e constante. Seu pensamento anima todas as coisas, sem interrupção. Como Deus é Deus, ele não para de pensar e ele não para de emitir o seu pensamento, então tudo evolui, não tem parada nessa marcha, né? A Terra evolui e nós temos que evoluir também, porque a Terra ela é condizente com os seus habitantes. Então não adianta a Terra andar para frente e os seus habitantes não, né? A perfeição da habitação guarda relação com a evolução dos seus habitantes. Tem duas maneiras com que essa evolução se dá, né? Uma lenta e pausada e outra de maneira muito mais brusca, né? A lenta a gente consegue perceber, porque a gente aos poucos vai percebendo então as melhores nos nossos costumes, nas leis e nos usos. Mas a brusca, de repente parece que o mundo acabou. Você fala assim, nossa, mas está um caos aqui, né? E ao passar esse caos, então a gente percebe que não era caos, né? E que essas evoluções, esse progresso brusco que a gente tem, sempre que terminado o período desse processo, o mundo ele ressurge, parece que com uma vida nova, com um ar novo, com novas ideias, né? Com um novo ambiente criado. E é através dessas evoluções bruscas, então, que nós conseguimos dar esses saltos, né? Onde parece que rapidamente, então, parece que houve uma grande porção de evolução, né? E passamos, então, a viver uma nova fase. Até aqui, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos, mas resta-nos ainda um imenso progresso a realizar.
Sem dúvida, né? A gente pode ver hoje, pelo nível em que vivemos, a facilidade que temos de nos transportarmos, né? Você pode pegar um avião e rapidamente você está quase que do outro lado do mundo, em 8 horas. Não tem só um voo. Para a gente que vive aqui na América, tem diversos voos durante o dia, a qualquer lugar do mundo que você queira ir. E a gente verifica a facilidade com que nós temos hoje de comunicação, principalmente a nossa geração, que nós vivemos antes da era do celular, o quanto de avanço isso nos trouxe. Até hoje eu me lembro ainda, na época que eu comecei a trabalhar, onde não tinha um celular, né? Onde eu comecei a fazer as minhas coisas, eu comecei a construir na época, e sem o celular eu tinha que passar a parte da manhã nas obras e depois sair correndo então para resolver os assuntos de material, todas as outras coisas no escritório, porque eu precisava chegar no escritório para poder ter um telefone fixo e então poder acessar as pessoas. Então é inesquecível para todos nós o quanto que isso avançou. Mas a gente chegou agora no momento onde esses avanços, né, intelectuais, né, eles não mais nos servem. E é por isso então que agora a gente tem que fazer que reine em nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que é o que vai nos assegurar o bem-estar moral. Acho que todo mundo isso agora já começa a sentir. Se a gente verificar nas gerações novas que estão vindo, né, os nossos filhos, para quem tem filhos e que é da minha idade, a gente já se apercebe o quanto esses espíritos já são avançados, né? Eles são, com certeza, eles estão um degrau à nossa frente. Eles estão um degrau à nossa frente com relação aos aspectos de entendimento social muito melhores do que os nossos, né? Eles não aceitam mais condições que talvez no passado nós aceitássemos com relação à raça, com relação à opção sexual. Então isso é muito claro hoje, como assim o mundo já está sendo povoado de espíritos mais esclarecidos, né? Quem são esses espíritos? Somos nós mesmos, simplesmente numa fase diferente de encarnação, onde a gente passou por esse processo de progresso, como a gente está descrevendo aqui, onde saímos dessa vida, então, encarnada, passamos a ter um momento desencarnado para podermos reavaliar as nossas ações e voltar melhores, né, com novos entendimentos, com novas informações. É necessário elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite o egoísmo e o orgulho. Depois de se haver esgotado todo o bem-estar material que a inteligência é capaz de produzir, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. E é o que, de novo, dando o exemplo das nossas crianças, né, a gente se apercebe disso. Por exemplo, hoje, para as crianças, eu noto que não é mais necessário o ter, né? Eu trabalho com construção e eu sei disso. O jovem dessa geração nova que está vindo, ele não quer mais ter a casa, ele não quer mais ter carro. Os meus filhos nunca ligaram para carro. Eu me lembro a minha expectativa quando eu fui tirar minha carteira de motorista, que eu queria dirigir antes, e o dia que eu tirei, que eu queria sair dirigindo um carro. Hoje os meus 2 filhos, tem um que mora aqui comigo ainda na Flórida, para a Flórida tem que ter carro, ele tem um carro, né? Mas a outra que mora no norte já não tem carro, e não quer ter carro, e não tem o sonho de ter carro. E assim mesmo eu também noto com relação ao ter a casa. Eles não têm mais esse desejo de ter a casa, eles preferem alugar um lugar onde tenha todos os serviços, tenha todas as facilidades. Então, de maneira clara, a gente percebe como essas novas gerações estão já vindo com a percepção de que o ter, as coisas materiais, não tem mais a mesma importância, né? Quando ele diz aqui em elevar o sentimento, né, ele quer dizer que tem que ser de dentro de cada um, né, que isso tem que vir com a nossa vontade, porque a gente só vai mudar essas coisas a partir de cada um de nós, né? Às vezes a gente fica muito num pensamento de transferência de responsabilidade, assim eu chamo. Tudo nós achamos que quem tem que resolver são os políticos, é o presidente que nos representa. A obrigação não é deles. A obrigação tem que partir de cada um de nós.
Se a gente não parar e cada um de nós resolver melhorar e resolver fazer algo diferente, não é dos líderes que o mundo vai mudar. Nunca foi assim. E se fosse assim, Jesus não teria vindo para nós, ele teria vindo diretamente para conversar com o imperador de Roma à época. Né? E não foi assim. Então já está escrito há 2000 anos que esse não é o caminho. Eu não sei porque a gente continua nessa insistência e gastando tanto tempo, tanto pensamento, tanta energia em simplesmente criticar aqueles que estão no poder. Enquanto que a mudança tem que partir de cada um de nós. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, fazendo reinar entre nós concórdia, paz e fraternidade. O progresso moral derrubará as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando aos homens se considerarem irmãos e se auxiliarem mutuamente, e não destinados a viver uns à custa dos outros. O dia que cada um de nós se aperceber disso, então eu acho que esse é o grande passo que a gente pode dar rumo à evolução, rumo ao progresso moral que a gente tanto procura. Né? Ainda hoje parece que a nossa felicidade, a gente confunde ela com essa situação onde a gente tem que ser o primeiro, eu tenho que chegar lá na frente, eu tenho que ganhar mais, né? Eu não me contento com um pouco de menos, e isso só leva a disputa, só leva a uma situação onde sempre vai ter alguém no meio do caminho me atrapalhando. Aquela situação que eu falei um pouco antes, e aí você começa a se irritar com os outros, sendo que a solução está dentro de ti mesmo. Se você não se irritar, não tem problema nenhum. O mundo que a gente vive é isso. Não é? Falando assim parece que é fácil, eu sei que não é, eu tenho as mesmas dificuldades que todos nós aqui. Mas se a gente passar a ler, estudar e a pensar a respeito, quem sabe a gente consegue dar um passinho aos pouquinhos. Uma mudança tão radical, ela não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Então a gente viu lá que a evolução ela existe no globo, né? E que ela tem que ser paralela também aos espíritos, né? Então a Gênese traz isso daqui. Eu lendo a Gênese, só um parênteses aqui, é impressionante. Eu recomendo todo mundo ler esse capítulo da Gênese, né? Mais adiante eu vou colocar a bibliografia, porque ela é impressionante como parece que foi escrito ontem, ou no máximo no mês passado. Né? E a gente já sabe que ela tem mais de 150 anos. Mas eu recomendo todo mundo que leia essa parte, porque ela parece tão atual, tão viva, né, para o momento que a gente está vivendo. Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Né? Então somos nós, espíritos. Né? Toda a revolução que tinha que ser feita nessa terra já foi feita. Já. E a Gênesis traz isso de forma muito clara. Todos os cataclismos que tinham que acontecer, né? Todas as erupções vulcânicas, todos os terremotos. Né? Não é essa fase que a gente está passando agora. A fase que a gente está passando somos de nós, espíritos. Nós é que temos que avançar e evoluir para acompanhar o globo em que a gente vive, porque ele está evoluindo. Influência do Espiritismo no progresso. A humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E a cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Passada tal fase, veremos grande avanço no progresso moral da Terra. Tal progresso deve se sustentar nas bases sólidas da fé. É assim que o Espiritismo pode contribuir. É através dessa fé e dessa crença. Né? A partir de agora, então, a gente tem que procurar construir essas bases de fé para quem não tem ainda, para que a gente possa avançar rumo a essa nova época, né, como está descrito aqui, que a gente está passando esse momento de transformação. Sabemos da imortalidade da alma. A vida do espírito é eterna
e não se interrompe com o desencarne. Nada se perde das nossas conquistas. A vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Tal progresso servirá às gerações futuras, que não virão a ser outras senão nós mesmos, em mais alto grau de adiantamento. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social e deve estar apoiada na base sólida da fé. Não a fé de dogmas particulares, que mudam com os tempos e com os povos, que mutuamente se apedrejam, mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. Quais são esses princípios fundamentais? Deus, a alma, o futuro, o progresso individual de cada um de nós, como espíritos, como seres únicos que somos, e a perpetuidade das relações entre os seres. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal. Para que, através disso, desse novo tempo, então, quem sabe a gente esteja caminhando cada vez mais à felicidade, a um mundo melhor, a um lugar melhor. E para encerrar, eu queria colocar aqui um texto com relação que diz exatamente da felicidade, porque, na verdade, eu só escolhi o texto porque ele é muito bonito, porque foi a primeira vez que eu li alguma coisa descrevendo um mundo feliz, né? E aí, então, o Allan Kardec descreve da seguinte maneira no Céu e Inferno. A suprema felicidade, ela consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres e, portanto, na ausência de atrito proveniente do contato com os maus. E, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios, revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos não são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa, a que se não chega senão pela perfeição. Bonito, né? A bibliografia que foi utilizada, então, foi do Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, a Gênese, principalmente, como eu disse, que eu recomendo, né? E um livro de Emmanuel, né? Francisco Cândido Xavier, Roteiro. E eu só queria ver aqui se eu acho o capítulo da Gênese aqui. O capítulo da Gênese é o capítulo 18, Sinais dos Tempos.